Meu nome é Silvia Pedrosa, eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em São Paulo já há 14 anos. Eu tenho um casal de filhos, a Nicole está com 9 anos e o Léo está com 6. Eu tenho formação em psicologia, trabalhei aí durante 15 anos em multinacionais de grande porte, francesa e americana, sempre nas áreas de RH, de treinamento e desenvolvimento. Tive 2 experiências anteriores empreendendo. Eu comecei a sentir uma vontade muito forte de empreender quando eu estava grávida da Nicole. E o meu ritmo de trabalho era muito frenético em multinacionais, eu chegava muito cedo, saía muito tarde. E como eu não tenho família em São Paulo, eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para ter mais liberdade de tempo para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da minha filha. E eu busquei formas de empreender. E naquele momento eu acabei optando pelas formas tradicionais que eu conhecia de empreender. Então eu tinha uma reserva financeira, uma poupança, peguei essa reserva financeira e investi numa loja de bebê. E aí eu montei uma loja de bebê que chamava Alecrim Baby, ali na região ali da Zona Oeste, onde eu moro. E essa loja vendia móveis de bebê, enxoval, roupinhas de bebê. Então assim, durante 2 anos e meio, 3 anos eu tive essa loja. E aí eu contratei uma gerente para tomar conta, porque eu ainda trabalhava em multinacional. E aí durante um tempo eu achava que estava dando certo, mas eu não tinha experiência nenhuma. E depois acabei tendo um problema de saúde na minha família e optei por, a Nicole ainda era muito pequena, optei por fechar a loja. A segunda tentativa de empreender, eu estava na casa de um casal de amigos nos Estados Unidos, na Flórida, e eles estavam trabalhando com um produto de açaí, um sorbet, e eles acabaram dando a ideia pra gente. Por que vocês não montam isso no Brasil, lá em São Paulo, e começam a trabalhar com esse produto? E a gente realmente acreditava que seria uma oportunidade incrível, porque açaí é um produto diferenciado, as pessoas adoram. E aí a gente acabou desenvolvendo um produto de açaí. Na época um amigo nosso desenvolveu toda a marca pra gente, e a gente tinha um fornecedor de Belém do Pará que exportava para a Europa, para outros países, e a gente começou a vender esse produto em São Paulo, inclusive para algumas escolas alemãs, algumas empresas. A gente chegou a ter 13 funcionários que revendiam esses produtos, mas a gente também não tinha nenhuma experiência com gestão, absolutamente nada, a gente nunca tinha empreendido e realmente foi muito desafiador. Então, sem experiência nenhuma, também não deu certo, mas eu já tinha entendido que empreender seria a única forma de escalar os meus ganhos, de conquistar a liberdade financeira que eu tanto almejava. Depois dessas 2 experiências, eu realmente quebrei financeiramente. Foi assim um fiasco, foi um desastre, porque eu não tinha o fôlego financeiro necessário. Então eu entendo que para empreender você precisa ter aportes financeiros significativos. Então a gente teve algumas perdas grandes de container, era um produto refrigerado, e como a gente não tinha esse fôlego financeiro, foi bem desafiador, foi bem difícil mesmo. Então assim, eu considero que foram experiências que me quebraram totalmente financeiramente. As consequências principais desses erros na tentativa de empreender foi realmente eu me senti totalmente perdida financeiramente. Eu tive que abdicar de morar onde eu morava. Então assim, vendi apartamento, comecei realmente tudo do zero, e foi bem difícil porque eu tenho 2 filhos, a minha família não mora em São Paulo. Então assim, essa perda financeira foi bem desafiadora para mim e para minha família. Então, quando eu tive que vender esse apartamento, eu honrei algumas dívidas bancárias, algumas pessoas que tinham investido no negócio, para que eu pudesse voltar a dormir tranquilamente, mas em nenhum momento eu pensei, não vou voltar a dar certo, porque a autoconfiança e a segurança já estava dentro de mim. Então, eu tinha certeza que eu só precisava encontrar a ferramenta correta. Eu tive a grata surpresa de conhecer o mercado de vendas diretas e marketing de relacionamento através de uma grande amiga que trabalhava comigo numa multinacional francesa. Ela era diretora de marketing, ela não é brasileira, mas mora no Brasil há muito tempo. E ela me chamou para tomar um café e ela me apresentou aquele modelo de negócio. Eu fiquei impactada, eu falei, uau, em que planeta que eu vivia que eu não conhecia isso antes? E quando ela me falou como que eu fazia para começar, depois das 2 experiências anteriores, eu falei, eu não acredito que é só isso. E de fato era. E eu comecei a usufruir daquela ferramenta, tive excelentes resultados, fiquei muito satisfeita e realizada, não só com o que eu estava aprendendo, mas com o nível das pessoas que eu estava
começando a me relacionar profissionalmente. São pessoas realmente incríveis, diferenciadas acima da média, e eu valorizo muito estar com pessoas que fazem o que poucos fazem, que se desenvolvem de uma maneira diferente, arrojada. Isso me inspira bastante. Em relação a medos, as dificuldades, medo eu não tinha nenhum, porque eu sempre tive uma família que me apoia bastante e eu tinha certeza que qualquer coisa que eu fizer na vida eu vou ter resultado. No entanto, a maioria das pessoas que eu convivia, alguns amigos, ficavam me questionando: nossa, você estudou tanto, você tem outras opções para você empreender. Só que eu já tinha tido 2 experiências anteriores que me faziam acreditar que eu poderia sim. Essa pessoa que me apresentou esse projeto é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, e eu sei que ela jamais se envolveria em algo que não fosse lícito, incrível e que permitisse realmente escalar ganhos. E eu já desenvolvi esse projeto há 3 anos e meio, já estava satisfeita, já me considerava alforriada do ambiente corporativo, uma empresa realmente sensacional, uma das maiores do mundo, uma multinacional americana. Tive a oportunidade de conhecer a sede no Texas, em Dallas, nos Estados Unidos, então realmente se trata de uma empresa grandiosa. No entanto, eu comecei a perceber que existia uma outra empresa que estava incomodando bastante o mercado, e isso me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar, e quando eu vi eu fiquei bastante impactada, e tiveram alguns aceleradores de decisão que foram realmente relevantes para eu decidir desenvolver esse projeto que eu desenvolvo hoje. O primeiro deles foi o portfólio de produtos. Quando eu vi que era um portfólio de produtos de alto consumo e de alta recorrência, aquilo me chamou bastante atenção, porque a empresa anterior era um mercado muito nichado. E quando eu vi que aqui a gente poderia alcançar o maior número de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, eu falei: uau, não tem como isso não dar certo, essa empresa vai passar que nem um trator, e passou. E isso realmente me chamou bastante atenção. Um outro acelerador de decisão para mim foi quando eu entendi que se tratava de uma empresa séria, de uma família absolutamente comprometida com os parceiros, com os colaboradores da companhia, com os consultores. Isso também me deu muita segurança para tomar minha decisão. Era uma empresa que tinha lastro, que tinha solvência financeira. Então, eu tive que tomar a decisão realmente de largar o ótimo e viver o extraordinário com a ferramenta que eu desenvolvo hoje. Por uma questão mesmo de ponto de vista, de vida, eu aprendi a descartar essa coisa do é fácil e do é difícil. Então, para mim, por exemplo, eu acho absolutamente fácil executar as atividades que eu executo hoje. As atividades são fáceis, totalmente fáceis. O que vai diferenciar em relação à tua blindagem emocional, em relação à tua estrutura de consistência de trabalho, entender que se trata de um negócio de médio e longo prazo. Então, acho que esses aprendizados vão te dar a serenidade necessária para permanecer fazendo até que realmente outras pessoas também usufruam do projeto da mesma forma que você usufrui, e que você também possa usufruir ainda mais. Eu não consigo dizer que isso é difícil, porque quando eu comparo com o que eu fiz nos 15 anos de corporativo, eu acho muito fácil o que eu faço hoje. Em relação à operacionalização das atividades, eu acho muito fácil, muito simples. Eu acho simples e fácil. Eu entendo que, por se tratar de uma ferramenta de empreender, principalmente com o aporte irrisório que eu comecei, eu considero que eu já tive um resultado bem expressivo em relação às outras tentativas de empreender que eu tive antes, em modelos tradicionais. O meu negócio já movimentou mais de 3,5 milhões de reais, eu já faturei isso para a companhia, já tive um ganho de mais de 460 mil reais líquido em bônus direto na minha conta bancária, fora as viagens, com acompanhante. Mas eu acho que essa questão dos ganhos financeiros em qualquer área de atuação que você trabalhe, seja para uma empresa, seja empreendendo, tendo o teu negócio, isso vai te gerar recursos financeiros. Mas o que de verdade eu encontrei nessa ferramenta foi a possibilidade de ir na minha potência máxima, de ser a minha melhor versão, de me colocar a serviço de um maior número de pessoas. Então hoje eu tenho o prazer de ser convidada para alguns lugares do Brasil para dar treinamento, para compartilhar minha experiência,
para dar a minha contribuição para que outras pessoas também possam alcançar resultados, mas eu também entendo que me unir às pessoas certas faz toda a diferença. Então eu tive muito cuidado assim, de fazer uma escolha muito criteriosa, estudei alguns perfis de líderes para entrar na companhia e realmente a liderança que eu escolhi é a que me atende nas minhas necessidades de desenvolvimento pessoal e realmente atende todas as pessoas que se conectam a mim através desse projeto, para que elas também possam ir na potência máxima. Eu entendo que independente do que a pessoa faça hoje, ela pode agregar. Quando eu entendi a diferença entre renda linear e renda residual, eu acho que isso pode ser um dever de casa para você que está me ouvindo nesse momento. Entender a diferença entre renda linear e renda residual fez todo sentido para mim. Então hoje, se eu puder realmente investir a minha energia em algo que possa me dar renda residual, eu acho muito mais inteligente do que trocar tempo por dinheiro. Se elas vão tomar alguma decisão em relação a isso, já é com ela, mas entender que isso existe, entender que isso realmente pode estar travando as possibilidades de alguém poder usufruir mais, conquistar a liberdade financeira, ajudar o maior número de pessoas. Quando eu entendi isso, me causou um desconforto. Eu até brinco, eu falo, nossa, eu fiquei sem dormir 2 semanas. Inclusive, o líder que eu ingressei nesse negócio, uma vez eu até falei, nossa, fiquei sem dormir 2 semanas. Ele falou assim, então, bem-vinda aí ao clube de pessoas prósperas que podem realmente escalar e ter muitos ganhos com esse negócio, porque eu não durmo até hoje com essa possibilidade. Então, acho que eu já estou num bom caminho. O negócio fez sentido para você, entre em contato com a pessoa que já te convidou. Se você ainda não foi informado, ainda não recebeu nenhum tipo de informação sobre esse modelo de negócio, entre em contato comigo, que vai ser uma honra compartilhar com você como que eu tenho realizado esse negócio na prática e vou te ensinar, vou te mostrar o caminho. E é impossível não dar certo para você, porque esse negócio só não dá certo para 2 tipos de pessoas, as que não entram e as que não fazem. Então eu tenho absoluta certeza que você vai ter muito resultado se você fizer o que precisa ser feito. Então escolha fazer o que poucos fazem para viver o que poucos vivem.